Vamos lá, pessoal. Silvana tá aí, Patrick tá chegando. Cadê o resto do povo? O povo tá cansado aí, pelo jeito, hein? Semana tá matando a galera, é ou não é? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar. Fala, Silvana, tudo bem? Show de bola. Vou compartilhar já a minha tela aqui com vocês. Muito bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar de renda variável, né? Então, renda variável, renda fixa e derivativos são as três áreas que a gente tem que se preocupar aí no módulo 3, né? São os três assuntos com os quais a gente precisa se preocupar aí no módulo 3. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a primeira questão que aparece para a gente aí, que diz o seguinte: uma empresa ela pretende captar recursos de capital próprio no exterior, né? Em Londres. Que tipo de papel essa empresa deverá emitir? E aí tem algumas alternativas aqui, tá certo? BDR, GDR, ADR e FDR, veja você, né? Nem sabia que tinha FDR, tá certo? Então vamos lá, qual que seria a correta aqui? Como essa empresa ela está buscando captar recursos lá fora e está buscando captar recursos na Europa, ela vai emitir um GDR, que é o que a gente chama de Global Depositary Receipts. Uma coisa importante, se ela estivesse indo nos Estados Unidos captar recursos, aí seria American Depositary Receipts, tá certo? Muito bom. E em que situação a gente estaria falando de BDR, Brazilian Depositary Receipts? Quando uma empresa sediada fora do Brasil vem ao Brasil e lança recibos que correspondem às ações que ela negocia lá fora, aqui no mercado brasileiro. Então, se está negociado no mercado brasileiro, é BDR, Brazilian Depositary Receipts. Se está negociado no mercado americano, American Depositary Receipts. Se está negociado em qualquer outro mercado, GDR, Global Depositary Receipts. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Questão número 2. Tiver dúvida, pode mandar aí no chat. O Marcos tinha falado que era a besta daí. Pode abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade. O pessoal chegou agora, né? As Flávias chegaram. E aí, beleza, gente? Boa noite. O Marcos chegou também, então vamos que vamos. Questão número 2. Para que atuem nas bolsas internacionais com a emissão de Depositary Receipts, né, que são DRs, não é discutir o relacionamento, essa DR aqui, tá certo? As empresas brasileiras precisam do auxílio de pelo menos duas instituições financeiras, tá? Quais são essas instituições financeiras? Elas funcionam como o quê? Fazendo o quê? Tá certo? Então, essa é a pergunta que é feita. Então, basicamente, ela vai precisar de um banco que emita os certificados lá no exterior, né? Porque é uma empresa brasileira, não é? Então, olha só. Como é que isso funciona? Eu explico bem na aula gravada, tem até um fluxo lá, que eu explico como o treco funciona. Mas você tem, por exemplo, a Vale, né? Vale 3. E a Vale 3, ela tem ADRs negociadas lá nos Estados Unidos. Então, como é que a Vale 3 fez? Ela veio aqui e contratou um banco custodiante no Brasil. Banco custodiante. O que esse banco custodiante fez? Guardou as ações da Vale, ações aqui da Vale, tá certo? E entrou em contato com um banco emissor lá na gringa, lá nos States, tá certo? Um banco emissor. O que esse banco emissor fez? Esse banco emissor, ele emitiu ADRs e o lastro dessas ADRs são essas ações que estão no banco custodiante. Então, se for uma ação para um ADR, o que você vai ter? Você vai ter uma correspondência direta. Normalmente não é 1 para 1, tá? Pode ser 3 para 1, pode ser 1 para 1/3, enfim. Aí varia do preço que quer se colocar nos depósitos, nos recibos depositários. Legal? Então, esses ADRs são distribuídos aqui no mercado americano. Se fosse no mercado global, a gente chamaria, né, de GDRs. Beleza?
Então, é assim que funciona. Precisa de um banco custodiante das ações do país de origem e de um banco emissor dos recibos no país onde vão ser negociados tais recibos. E aí, olha só, nós estamos falando de uma empresa, né, brasileira, e aí o que ela vai fazer? Então, ela pega um banco emissor dos certificados no exterior e um banco custodiante das ações no Brasil. Alternativa A. Beleza? Ficou claro aqui como é que funciona a sistemática? Então, tá bom. Próxima questão, questão número 3. Uma ação está cotada no mercado a R$ 18. Um investidor estima um lucro de R$ 2 no atual exercício. Nesse caso, o preço-lucro estimado indica que... Então, essa conta é bem fácil, né? Preço-lucro, tá certo? O preço está em R$ 18. O lucro estimado, R$ 2. Beleza? 18 dividido por 2 vai dar um índice preço-lucro de 9. Isso quer dizer o seguinte, o mercado está estimando que o preço dessa ação é 9 vezes o seu lucro. Se essa empresa ela der um lucro somente de 1 e o preço continuar 18, a gente vai ter um índice preço-lucro de 18. Ou seja, esse lucro continuando constante demora 18 anos para eu recuperar o valor desse investimento aqui de R$ 18. Com o lucro estando a R$ 2, demora 9 anos para eu recuperar esse investimento, tá certo? Então, o índice preço-lucro, ele vai ajudar o investidor nesse sentido. Quanto mais baixo for esse índice preço-lucro, mais rápido o investimento se paga, portanto, mais barata estaria essa ação, tá bom? Tem uma premissa muito forte nisso tudo aqui, que é que esse lucro se manterá constante. Muitas vezes ele está crescendo ou está decaindo, né? Então, muitas vezes a gente tem que olhar com muito cuidado esse índice preço-lucro, tá certo? Mas então, qual que é a resposta que eu deveria dar aí? Que demora 9 anos para o capital investido ser recuperado e, portanto, a alternativa correta é a B de belezura, essa que você tem que marcar aqui. Fechado? Tranquilo? Então tá bom, questão número 4. Questão número 4 vai falar sobre a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista, certo? A diferença entre essas duas análises. E aí é uma questão que é praticamente dada, né? Você não pode errar uma questão dessa. É uma questão muito fácil. A análise técnica, ela sempre vai olhar para dados a respeito de preços, liquidez, né, e movimentação estatística sobre o que já aconteceu nas ações. Então, é muito comum a análise técnica utilizar gráficos, né? Gráficos desse tipo, né? Então, olha lá, suportes, resistências, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de resistência, isso aqui é o que a gente chama de suporte, né? Resistência, suporte. Vai olhar gráficos que a gente chama de candlestick, né? Que é um tipo de representação de quando o papel sobe ou quando o papel cai. Então, vai ser sempre nessa linha, né? Nessa linha de um entendimento no que diz respeito a estatísticas de preço e volume negociado. Vai ser isso, legal? Então, é com isso que mexe a análise técnica, grafista, beleza? E a análise fundamentalista? A análise fundamentalista, ela vai mexer com os fundamentos da empresa. Ou seja, não tem nada a ver com como está sendo negociado o preço no mercado, mas tem a ver com a receita da empresa, tem a ver com o seu lucro, tem a ver com o cenário no que diz respeito a market share, né? Cenário de taxa de juros também, porque uma taxa de juros mais baixa, por exemplo, para as empresas de varejo, permite que essas empresas vendam mais e assim por diante. Então, a análise fundamentalista está muito preocupada com os fundamentos da empresa. Beleza? Então, se você entender essa diferença, você não vai ter dificuldade nenhuma nesse tipo de questão. Olha só, a análise técnica no mercado acionário é qual? Qual que você colocaria aí?
Fala para mim, manda aí no chat, vamos lá. Né? Utiliza instrumentos gráficos, fácil demais. Essa aqui. Tudo o resto que está aí é análise fundamentalista, tá certo? Fluxo de caixa da companhia, dividendos futuros, diz respeito à atuação econômica da companhia, né? Múltiplos, né? Índice preço-lucro, aquilo que eu falei para vocês, olha o preço e olha o lucro da empresa, isso é fundamento da empresa. Beleza? Muito bom. Questão 5. Para sinalizar os limitadores de tendências de alta e baixa, respectivamente, dos preços das ações do mercado à vista, o analista gráfico, o grafista, ele utiliza quais indicadores? Como eu já falei para vocês, eu vou ficar quietinho aqui, só esperando você responder. Ó, limitadores de tendência de alta e baixa. O que vocês acham? Ó, o Davizão já está falando que é a alternativa A, né? Felipe falou também a alternativa A. Tá certo, isso aí tá certíssimo, resistência e suporte. Foi aqui que eu falei sobre isso. Esses são limitadores de baixa e de alta. Ô, professor, e força relativa não é um índice de análise gráfica? É um índice de análise gráfica, mas não é um limitador de alta e baixa, tá certo? E suporte e resistência, por que eu não coloco a B? Por que eu coloco a A? Porque tá essa palavrinha aqui, ó, respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Que eu quero primeiro o de alta e depois o de baixa. O de alta é resistência, o de baixa é suporte. O de alta, o limitador de alta é resistência, limitador de baixa é suporte. Fechado? Beleza? Vamos para a próxima aqui. Para sinalizar, já fizemos isso aqui. É função do market maker. Então, você tem um papel dentro do mercado de ações que é o market maker. O que faz o market maker? Imagina que eu sou diretor de relações com investidores de uma empresa listada em bolsa, mas que tem baixo volume de negociação. Então, ela negocia, sei lá, 20 mil reais por dia. Isso é ruim, né? Porque alguém que quer comprar, imagina um fundo de investimento que se interessou pelo papel, só que quer comprar 10 milhões. Pô, movimenta 20 mil, o cara quer comprar 10 milhões, quando ele começar a comprar, vai puxar o preço lá para cima, aí logo vai parar de comprar, porque vai falar, não dá, porque a gente fica colocando ordem lá, agora o preço está subindo muito, o papel tem pouquinha liquidez, o dia que a gente precisar sair vai ser um pandareco isso aqui, então deixa quieto. Então, o que eu faço? Para evitar esse tipo de coisa, eu contrato um market maker. Né? O market maker é uma instituição financeira, um banco, uma corretora, e ele fica dando preço de compra e venda para o papel, e fica negociando o papel, fazendo liquidez, tá certo? Sempre dentro de limites, mantendo um spread, tendo um resultado positivo. Aí, fora isso, eu remunero esse cara para ser meu market maker. Então, esse é o papel do market maker. O papel do market maker é aumentar a liquidez dos ativos no mercado, tá certo? Então, como é que a gente vai ver aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na 6, qual que faria sentido. Realizar a venda de ativos exclusivamente para fundos de investimento. Não, o market maker nem pode fazer isso, né? Os papéis são negociados em bolsa, ele tem que estar lá atendendo todo mundo. Aumentar a liquidez dos ativos e reduzir movimentos. Opa, aí legal, hein? Mas por que reduzir movimentos artificiais? Porque se o papel negocia só 20 mil reais por dia e tem alguém que quer puxar esse preço lá para cima, o cara entra lá com 100 mil reais, colocando oferta de compra. Quem está operando o papel, que é pouca gente, logo vê que tem muita gente querendo comprar, ou tem várias ofertas grandes querendo comprar, então começa a puxar o preço lá para cima. Lembra que a gente viu logo no módulo 1, quando a gente falou de normas e padrões éticos, que tinha lá um ilícito que a gente estudou, que é a manipulação de preço e manipulação de condições artificiais de mercado, geração de condições artificiais de mercado. Então é exatamente isso. Quando você tem um market maker que o cara compra e vende fortemente, o cara começar por ordem de compra, o market maker entra vendendo e ele, opa, espera aí, porque eu não vou conseguir puxar esse preço para cima facilmente, porque tem vendedor fácil aqui, que é o market maker. Entendeu? Então tá corretíssimo, aqui é a alternativa B de belezura.
É essa que você tem que marcar. E a C, atuar como contraparte para operações de altíssimo risco? Não, não é isso. Garantir o risco de crédito dos ativos. Não, não é risco de crédito, nada disso, tá? Então também está errado, tem que ser a alternativa B mesmo. Fechado? Beleza? Questão número 7, olha só. Considere as afirmações abaixo. E aí vai falar sobre ações preferenciais, vai falar sobre ações ordinárias, e você tem que lembrar do seguinte: ações preferenciais se chamam preferenciais porque os seus acionistas, os preferencialistas, eles têm prioridade no recebimento de dividendos, tá certo? Ele tem prioridade no recebimento de recursos da massa falida, se a empresa vier a falir ou entrar em liquidação judicial, tá certo? Então, basicamente, vai ser isso, essa preferência da preferencial. Em troca, eles não têm direito a voto na participação do conselho de administração, esse tipo de coisa. Legal? Flávia está dizendo aqui que a 7 é D, né? Então vamos ver se ela está correta. Olha lá. Ações preferenciais dão direito a voto. Não dão, acabei de falar. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. Não. Quem tem são as preferenciais, por isso que elas se chamam preferenciais. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. Não, quem tem são as preferenciais. E aí a Flávia mandou muito bem, né? Nenhuma está correta. A alternativa D é a que você tem que marcar. Beleza? Vamos para 8. O investidor comprou uma ação pagando 26. Depois de um ano, o investidor recebeu 3 em dividendos e vendeu por 30. Qual foi o retorno alcançado por esse investidor na operação com a ação? Então, aqui a Ambima quer entender se você sabe calcular retorno, incluindo dividendos e incluindo o ganho de capital. Porque o seu retorno no investimento em ações, ele inclui dividendos mais ganho de capital, tá certo? Dividendos é o dinheiro que você recebe no meio do caminho, como remuneração pelo seu capital investido ali, né? E o ganho de capital é quanto passa a valer a ação em relação ao preço que você pagou. Então, quando tem ganho de capital positivo, é porque você vendeu acima do preço que você pagou. Se você não tem ganho, você tem perda de capital, é que você vendeu mais barato do que você comprou. Então, o ganho de capital, propriamente dito, ele acontece quando você vende o papel. Inclusive, é o fato gerador do imposto de renda em renda variável. É ganho de capital positivo. Então, quando você vende, se você nunca vender ação, você não vai pagar imposto de renda, né? Por enquanto que dividendos não são tributados, pode vir a mudar, mas por enquanto que não são tributados, você não tem alteração, você não tem pagamento de imposto de renda. Beleza? Então, olha só. O que aconteceu aí nessa brincadeira? Investimento de R$ 26, tá certo? Depois de um ano, recebeu 3 em dividendos, tá certo? E vendeu por 30. Então, 3 mais 30. Opa, doido. 3 mais 30. Então, 33, né? Na soma, 33. Beleza? Simples desse jeito. Qual foi o retorno alcançado? Valor presente 26, valor futuro 33, né? Período aqui de um ano, tá certo? E aí você vai chegar no valor que você precisa. Beleza? Já está me falando aqui a Flávia que é a alternativa D. Muito bom, Flávia. Legal que você está participando aí, né? Porque isso te torna muito ativa no processo de aprendizado. 26 com 33. 26 negativo aqui no valor presente, que é o que ele pagou, 33 no valor futuro, 1 no N, acha a taxa. 26,92% é a taxa, tá bom? 26,92%. Fechado? Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 9. Um investidor comprou 1.000 ações pagando R$ 32. Depois de um ano, o papel havia pago 3 em dividendos e o investidor o vendeu por 38. Quanto ele deverá recolher de imposto de renda nessa operação? Tá certo?
Então, aqui você tem que ficar esperto também na questão da tributação. Então, olha só, o que acontece na prática? Se ele compra as 1.000 ações e ele paga 32, o que ele recebe em dividendos, pelo menos por enquanto, não importa, porque os dividendos são isentos de imposto de renda. Legal? O investidor vendeu esses papéis por R$ 38. Aí, isso é o que importa. Qual foi o ganho dele? O ganho dele foi 38 mil, porque são 1.000 papéis, né, a R$ 38, menos 32 mil, tá certo? Um ganho de R$ 6.000. Legal? Muito bom. A pergunta é: quanto ele deverá recolher de imposto de renda nessa operação, né? As alternativas estão erradas aqui. Ele vai recolher sobre R$ 6.000, tá certo? Mas não está aqui a alternativa de quanto ele vai recolher, tá certo? Então, o que o Marcos está falando, tem que colocar uma alternativa aí. Talvez a pergunta deveria ser aqui, né? Sobre qual valor, depois eu corrijo, tá, pessoal? Ele recolherá o imposto. Ele recolherá o IR, tá certo? Aí seria sobre 6.000, aí seria a alternativa A. Beleza? Talvez tenha sido isso que eu tenha querido dizer e aí acabei errando aqui na redação. Beleza? Normalmente, o que eu faço, né? Os alunos que passam na prova e os que não passam também, mandam para mim as questões, né? E aí eu vou ajustando. Também dou uma fuçada no que o pessoal tem apresentado no YouTube, né? O pessoal de outras escolas, dou uma coletada lá e trago para cá sem vergonha nenhuma, tá certo? Faz parte isso do nossa aquisição de conhecimento em relação ao que tem caído na prova, ok? Questão número 10. Vamos lá. Um investidor comprou um lote de ação de uma empresa no dia 3/7/2016 e vendeu esse lote no mesmo pregão. Por que é importante esse no mesmo pregão, gente? Porque isso configura day trade, tá certo? Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui, vamos relembrar um pouco como que é a tributação de renda variável? Então, você vai ter tributação de day trade e tributação de swing trade. Swing trade é aquela operação que você compra num dia e vende num outro dia. Pode ser mais curto prazo, pode ser mais longo prazo. Tá certo? O Marcos está falando que a alternativa correta é a C. A gente já discute isso daí, Marcos. Olha só. Aí o que acontece? Como que funciona essa tributação? Você tem um imposto de renda retido na fonte e você tem um imposto de renda pago via DARF. Via DARF, tá certo? Então, dois momentos diferentes. Qual é o fato gerador para pagamento de imposto de renda com ações? É alienação de ações com lucro. Alienação, professor? É venda. Alienação é um jeito bonito de falar venda. Vendeu ação e vendeu mais caro do que você pagou, você teve lucro. Vai incidir imposto de renda, tá certo? A não ser em um caso específico, que é o caso de isenção, tá? Deixa eu pôr aqui, isenção. Ok? Qual é o caso de isenção? Não existe isenção no day trade. No swing trade, tem a isenção de até R$ 20.000 por mês por CPF. O que isso quer dizer? Eu, professor Carecão, vendi R$ 19.800, né? Fiz uma venda de R$ 19.800 de ações naquele mês. Uma venda com lucro. Pago imposto de renda? Não. Por quê? Porque foi menos de R$ 20.000. Tá certo? E se eu vender 19.800 numa corretora e 10.000 na outra? Foi menos de 20 nas duas, não importa. A receita soma os dois. Então, aí você tem que recolher imposto, tá? É por CPF, não é por corretora. Beleza? Então, isso é uma coisa legal. Vai vender ações, vende até R$ 20.000 para você não pagar imposto,
tá? Escalona para vender ao longo do tempo até 20 mil reais para você não pagar imposto. Legal, eu faço uma coisa bem legal na minha carteira, que é o seguinte, tem ações lá que estão negociadas, que eu comprei uma ação da Dexus Participações a R$ 6. Não faz muito tempo. A Dexus está 11,20 agora. Vai estar lucro, né? Então, o que eu faço? Estou fazendo isso quase todo mês. Chega no dia 31 de agosto agora, o que eu vou fazer? Eu vendo uns 19 mil e tantos reais por 11,20. Não pago imposto. Aí no dia 1º de setembro, um dia depois, eu compro de novo, porque eu não queria me livrar da ação. Eu compro de novo por 11,20. E aí o custo histórico passa a ser 11,20, não mais R$ 6. Se lá no futuro eu precisar vender uma quantidade maior, a base do meu cálculo agora passa a ser 11,20. Então eu vou pagar menos imposto, tá? Tudo dentro da legalidade, né? Tô dentro da lei, pode-se fazer isso. Mas eu vou atualizando o meu preço de aquisição de ações, né? E aí com isso eu vou economizando esse imposto de renda, que é a valorização que teve aí. Me entenderam? Beleza? Mas voltando aqui à vaca fria, né? Cold call. Olha só, até 20 mil reais você está isento no swing trade, no day trade não tem essa isenção, muito importante. Agora, olha só, fiz uma operação de day trade, comprei uma ação por R$ 15, vendi a ação no mesmo dia por R$ 16. Imagina que eu fiz isso com 15 mil papéis. Então, 15 mil, vendi por 16 mil, lucro de R$ 1.000. Na cabeça, tá certo? A corretora ela já vai reter 1% do meu lucro. R$ 1.000, 1% são R$ 10. Então eu já recebo de cara, eu recebo só 990. Fora a corretagem, essas coisas. Recebo só 990, porque 1% fica retido. 1% do lucro, tá certo? Muito bem. E o restante? O restante eu vou pagar aqui, né? Via DARF, né? Então a alíquota total é 20%. Então, via DARF, eu vou pagar 19%, porque um já foi retido. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu chego lá na... Fiz a operação hoje, né? Dia 23 de agosto. Até o dia 30 de setembro, então o último dia útil do mês que vem, eu tenho que recolher uma DARF com 19% do meu lucro. 19% de R$ 1.000 são R$ 190. Tenho que ir lá no site da Receita, preencho a DARF, pago com o código de barras R$ 190, que diz respeito ao imposto de renda que eu auferi nessa operação de day trade. Me entenderam? Pois é assim que funciona a bagaça. Ok? Então, a alíquota total, para ficar mais claro, a alíquota total é 20%. É 20%. 1% retém na fonte, 19% se recolhe na DARF. Ok? Beleza. E se for uma operação de swing trade? Ok? Se for uma operação de swing trade, ou seja, uma operação que não é de day trade, o imposto de renda que é retido na fonte é 0,005% do valor de venda. Do valor de venda? É, do valor de venda. Por quê? Porque aqui no day trade, eu tenho uma liquidação financeira, a operação foi feita no mesmo dia, tal, então, papum, você já tem uma liquidação financeira, tem o valor do lucro lá registrado. Agora, uma operação de longo prazo, muitas vezes é complicado você calcular o lucro e a própria Receita não desenvolveu um sistema legal para fazer isso. Então, o que ela pega aqui no dedo duro? No dedo duro dela vai estar 0,005% do valor que você vendeu. Então, imagina que você vendeu R$ 30.000, põe 0,005% em cima, vai dar um valor bem pequeno, mas é o dedo duro. Tá falando, ó, Carecão vendeu ações. Fique esperto, Carecão vendeu R$ 30.000 em ações. A gente precisa conferir se ele vai recolher a DARF. Tá certo? Muito bem. Aí, olha só. Depois, lá na hora de pagar a DARF, a gente paga a uma alíquota de 15%. Tá certo? A uma alíquota de 15%. Beleza? Tranquilo? Muito bem.
Aí você deve estar se perguntando, mas Carecão, você falou 19, aqui está 20, né? O Marcos falou que a alternativa C é a correta. É a correta, a alíquota é 20. Só que o que eu faço? Eu pego o meu lucro, jogo a alíquota de 20 e deduzo aquilo que já foi retido na fonte. Então, de fato, a alíquota é 20. Como eu estou deduzindo aquele 1% que foi retido, a alíquota resultante vai ficar 19. Mas a alíquota que consta lá na lei, ela é 20%. Só que eu posso deduzir o que foi retido na fonte, por isso que a alíquota efetiva acaba caindo para 19. Tudo bem? Então, deverá ser pago pelo investidor uma alíquota de 20%. Felipe, Legal? Entenderam? Tá tranquilo? Felipe, Pode falar. Felipe, a Silvana, Oi, deixa eu Silvana. só perguntar. No swing trade aqui você pôs 15%, mas na verdade é 14.995, né? Igual o day trade ali. Isso, isso. Na verdade, não, porque a base é Ah, diferente, Silvana. Aqui não é ah, sobre o lucro, aqui é sobre o valor da venda. O certo. 15% é sobre o lucro, você entendeu? Só que aí eu Tá, deduzo aquilo que foi retido lá. entendi. Então não dá para determinar que é 14,995. Então eu calculo 15% sobre o lucro e tiro o 0,05 Isso. que foi na fonte. Você Ah, pega o tá. valor financeiro e deduz o valor financeiro, tá? Tá, tá. Ok, obrigada. Nada. Muito bem. Questão número 11. Olha só. O segmento de listagem que requer existência de tag-along para ações ordinárias e preferenciais negociadas na B3 é o... Pô, aí vem um monte de conceito, uma enxurrada de conceitos interessantes. Quais conceitos? Primeiro, tag-along. Você lembra o que é tag-along? Tag-along é o seguinte, imagina que você é acionista de uma empresa, você tem ações lá, eu tenho ações da Dexus Participações. Aí vem alguém e compra, vem um grande grupo internacional e compra a Dexus Participações. E aí esse grupo internacional, na verdade, quis comprar o bloco controlador, quem manda na empresa. Então chegou lá e comprou as ações lá por R$ 15. Tá certo? Eu tenho ações ordinárias, né? DEXP3. Beleza? Mas eu sou minoritário, né? Infelizmente eu sou minoritário, tá certo? Comprou aqui por 15. A legislação societária diz o seguinte: se você comprar o bloco controlador por R$ 15, você tem que oferecer pelo menos R$ 12 para os minoritários. Tá certo? Então vai ter que oferecer para mim R$ 12 para comprar minha parte também. Isso se chama tag-along. A legislação societária diz que o tag-along para os ordinários tem que ser de 80% pelo menos. E para os preferencialistas? Não, não tem tag-along para os preferencialistas. A não ser que a empresa conceda em estatuto social, esteja lá discriminado que o preferencialista vai ter direito ao tag-along. Beleza? Entenderam o conceito de tag-along? É o direito de receber o mesmo que o bloco majoritário recebeu. Muito bom, interessante. Aí a Bolsa criou segmentos de governança. Então, quanto melhor é a empresa do ponto de vista de tratar bem, tratar com equidade os minoritários, tratar com equidade os investidores de uma forma geral, mais ela vai estar num segmento positivo de governança, tá certo? O melhor segmento de governança é o chamado novo mercado, ok? Aí depois você tem o nível 2, você tem o nível 1, e aqui você tem a rapa. A rapa quer dizer que não está em nenhum segmento, não está no segmento de governança da Bolsa. Beleza? No novo mercado, é o seguinte, só pode ter ação ordinária, só tem ação ON. E tem que ter 100% de tag along. Então, esse valor aqui, se é uma ação que pertence ao novo mercado, se a DEXP pertencesse ao novo mercado e alguém oferece R$ 15 pelo bloco de controle, tem que oferecer também R$ 15 para o minoritário. É um tag along de 100%. Tá certo? Então, isso está presente aqui no novo mercado, nesse segmento premium de governança corporativa. E está presente também no nível 2. Só que no nível 2 podem existir ações ON e PN. Quem participa do novo mercado só pode ter ação ON, não pode ter ação preferencial.
A Ambev, quando foi para o novo mercado, ela acabou com as ações preferenciais e passou a ter só ações ordinárias. Tá bom? Muito bem. Então, esse é um ponto importante. E aí, olha só. Então, 100% aqui vai ser de tag along, tanto para as ONs quanto para as PNs. Tag along de 100%. No nível 1, o tag along é 80%, tá? Igual à legislação societária. Então, não muda grande coisa nesse quesito tag along. Aí a pergunta que fica é a seguinte. Olha só. O segmento de listagem que requer a existência de tag along, extensão do prêmio de controle para ações ordinárias e preferenciais negociadas na B3, é o qual? Qual que é a boa aí? Manda aí, pessoal, manda aí. Qual que vai ser? O C é nível 2, então, é que o problema é que não tem o percentual lá, né? Falar ordinárias e preferenciais, no nível 2 tem ordinárias e preferenciais, mas no nível 1 você não marcou nada. Aí eu tô deduzindo que também tem ordinário e preferencial ali. Aí agora Tem, eu fiquei na dúvida. tem ordinário e preferencial aqui. Mas olha só, extensão do prêmio de controle. Extensão do prêmio de controle quer dizer o prêmio completo. Então é 100%. Tá Ah, certo? tá, tá. Então, Ah, não está dizendo que é um pedaço, né? É extensão do prêmio de controle. Legal? tá, tá. Então, o que que acontece? Nível 1 não é porque seria só um pedaço. Nível 2, beleza, e novo mercado não pode ser. Porque o Marcos falou aqui, novo mercado só tem ordinárias, então não teria preferenciais. Tá certo? Então tem que ser nível 2. E cai dessa forma essa questão. Então você vê um detalhezinho, né? E às vezes a gente erra. E o pessoal vai seco no novo mercado aqui. Tá bom? Beleza? Então tem que colocar nível 2. Fechado? Essa parte de renda variável ela era mais quantitativa antigamente. Nas últimas provas tem sido muito qualitativa. O que é bom em certo aspecto, mas aí você precisa conhecer o que está caindo nas últimas provas. Questão 12. A operação em que a instituição financeira ou consórcio de instituições se comprometem a subscrever a emissão total de um determinado lote de ações a um preço previamente pactuado com a emissora, encarregando-se por sua conta e risco de colocá-lo, né, colocar esse lote no mercado junto aos investidores, do que nós estamos falando aqui? Aqui nós estamos falando de oferta pública. O que é oferta pública? A empresa ela está lançando ações ou debêntures no mercado e ela quer captar recursos com isso. Então, o que a empresa faz? A empresa ela contrata aqui um banco coordenador, tá? Esse banco coordenador, normalmente, ele faz um consórcio de bancos que vão distribuir, né, esse papel, tá certo? E aí faz um IPO ou um follow-on. Um IPO é o primeiro lançamento de ações, Initial Public Offering. Um follow-on é quando já teve o primeiro e agora está lançando mais ações ou mais debêntures e tal. Tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui na história. Aí a pergunta que fica é o seguinte: nesse tipo de oferta pública, em que você tem um banco coordenador que pega todos os títulos e distribui por conta e risco dele, qual é o tipo de contrato que foi feito aqui? Book building não é. Book building é o processo de leilão, de tomada de preço para se definir o preço que vai sair o papel. Então, book building não é. Underwriting de melhores esforços, underwriting residual ou underwriting de garantia firme? Olha lá, o Marcos já falou que a D. Karina tá aí, não tinha visto a Karina, chegou agora, né, Karina? Colocou a D também, Silvana colocou a D também, tá certo? Vocês estão corretos, é garantia firme, tá certo? Garantia firme, tá certo? É o que a gente chama de firm offer, pode aparecer como firm offer também, que é em inglês, tá certo? Mas é a garantia firme, fechado? Muito bem. Questão número 13. Só para a gente voltar aqui, como é que é
a melhores esforços? Melhores esforços é assim, o banco fala, ó, eu vou dar o máximo de si, respeitando o adversário, a gente vai tentar fazer a colocação do papel, o que der, deu, tá certo? Então, para a empresa, é sempre melhor a garantia firme, mas é que sai mais cara a garantia firme. A contratação de um banco por garantia firme acaba sendo bastante mais onerosa do que se for por melhores esforços. E na residual, você tem um risco compartilhado. Então, normalmente, na residual, o que se combina é o seguinte: depois de algum tempo, o banco ele contrata, ele pega aqueles papéis a um determinado preço e a um preço menor. Ele pode fazer isso a um preço menor, mas ele garante que ele vai fazer, tá certo? E com isso você meio que compartilha os riscos entre os dois, ok? Questão 13. Questão 13 a gente já conversou, você vai chegar e vai resolver. Vou só esperar você resolver aí. Olha só como que é essa aqui. A análise fundamentalista utiliza suporte e resistência? Mas não, né? Não, mané, não utiliza não. Calcula um valor para cada ação baseado no desempenho econômico financeiro da empresa. Show. Desconta fluxos de caixa projetados para orientar a compra e venda de ações. Está correto. 2 e 3 corretas, né? Alternativa D, como já dizia a Silvana, 2 e 3 corretas. Marcos falou também. Questão 14. Olha só. Uma empresa tem 1.000 ações a R$ 4,00 cada. A empresa decidiu realizar uma bonificação. Pessoal, o que é uma bonificação? Uma bonificação é assim, eu tenho 100 ações da empresa, por exemplo, né? Aí amanhã eu percebo que na minha conta tem 110 ações. Então, que bonificação foi essa? Todo mundo que tinha 100 ações recebeu 10. Foi uma bonificação 1/10, tá certo? Então, você passa a ter um número maior de ações. Por que você tem um número maior de ações? Porque havia reservas de lucros, essas reservas de lucros foram integralizadas no capital, foram emitidas novas ações e se manteve a participação societária de cada um. Então, você que já tinha ações, em vez de receber dividendos, recebeu mais ações. Beleza? Então, é isso que aconteceu. Fechado? Muito bem. Então, a empresa tem 1.000 ações a R$ 4,00. Então, você tinha uma empresa... Aqui. Esse aqui é o patrimônio líquido da empresa, tá? E tinha ações aqui, cada uma valendo R$ 4,00, eram 1.000 pontinhos como esse. Então, você tinha um patrimônio aqui de 4.000 ações, tá certo? Um capital social de 4.000 ações. A empresa faz uma bonificação que representou aqui R$ 2.000. Então, o que ela está fazendo, né? Ela está aumentando aqui em R$ 2.000 o seu capital. Está indo de 4.000 para 2.000, para 6.000, né? Está aumentando em 2.000, então está indo para 6.000. Legal? Muito bem. Um acionista possui 40% do capital societário. Legal? Então, olha só, o capital era de 4.000, faz uma bonificação de 2.000, passa a ser de 6.000, esse capital social, e esse acionista que possui 40% do capital societário, ele terá quantas ações? Então, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte, o capital social é 6.000. Esse acionista, ele tem 40%, 6.000, então, vezes 40%. Quanto é que ele tem do capital social? Vamos fazer a conta aqui. 6.000, enter, 40%, ele tem 2.400, tá certo? Ele tem R$ 2.400 do capital social. Beleza? Muito bem. Se ele tem R$ 2.400 do capital social, o que a gente vai precisar entender é quanto que ele vai ter no total das ações, né? Você tinha antes 1.000 ações, que valiam R$ 4,00, agora passam a existir 1.500 ações, e ele tem 40% dessas 1.500 ações, tá certo?
40% dessas 1.500 ações, 1.500, né? Vezes 40%, vai dar aqui 40%, 600 ações, tá certo? Então, ele vai ter 600 ações. Beleza? Tranquilo? Então, alternativa D aí, né? Não sei se ficou claro aí, o pessoal não tinha colocado a D, né? 600 ações. Não tem problema errar, só me diga se entenderam, né, o porquê disso. Você teve um aumento no capital social com o aumento das ações, tá certo? E aí, na prática, o que acontece? A gente pode pensar de uma outra forma. Tinha 1.000 ações. Essas 1.000 ações davam um capital social de 4.000. Se está aumentando em 2.000 o capital social, eu estou colocando metade das ações que tinha a mais, porque eu estou colocando metade do capital a mais, não é? Então, eu estou colocando aí essas 500 ações, né? Então, está indo para 1.500 ações. 40% disso vai dar essas 600 ações, tá? Então, foi assim que eu achei, na verdade, né, Karina? O que acontece? 1.000 ações no começo a R$ 4, tá certo? Agora, ele está aumentando, a empresa está aumentando em R$ 2.000. Cada ação não vale 4? Então, vou fazer um cálculo aqui. 2.000 dividido por 4, tá certo? Isso vai dar quantas ações? Isso vai dar 500 ações, tá certo? 500 ações. Então, eu passo a ter 1.500 ações no total, ok? Muito bem. Questão número 15. Olha só. Bartolomeu comprou 10.000 ações a R$ 20 e vendeu no mesmo dia. Isso aqui é importante, porque se vendeu no mesmo dia, configura uma operação de day trade, não é? Muito bom. Mas vendeu no mesmo dia 9.000 ações, não as 10.000. 9.000 ações por R$ 200.000. Dessa forma, qual é o imposto de renda da operação? Beleza? Então, olha só, lembra do seguinte, você só paga imposto de renda sobre a sua venda, sobre as ações que você vendeu. As que você manteve, você não paga imposto de renda. Então, a gente tem que olhar só para essas 9.000 aqui, ok? Então, o que aconteceu? Comprou essas 9.000 ações. Por que essas 9.000? Por que eu não estou olhando para 10.000? Porque eu estou querendo calcular imposto de renda. Pagou R$ 20 em cada ação e eram 9.000 ações. Então, ele gastou quanto? 20 vezes 9.000. Olha só, 20, preço de cada ação, 9.000 ações vezes, olha lá, R$ 180.000. Então, gastou R$ 180.000. Beleza? Muito bem. Aí, no mesmo dia, né, que é data zero, aqui também é data zero, final do dia, por exemplo, ele vende essas 9.000, auferindo R$ 200.000. Então, ganha R$ 200.000. Ganha não, né? Recebe R$ 200.000 pela venda. Beleza? Então, qual foi o lucro dele? O lucro foi 200.000 menos 180, que vai me dar R$ 20.000. R$ 20.000. Tá certo? Qual é o imposto de renda retido na fonte? Cuidado com isso. IRRF é o imposto de renda retido na fonte. Como que a Bolsa calcula isso? Ela faz a liquidação, 180, 200, dá um lucro de 20. Vamos calcular 1% em cima disso. 20.000, se fosse 10%, 2.000, tá certo? Como é 1%, a gente está falando em R$ 200. R$ 200. Alternativa D deu certo, como já dizia a Silvana. Beleza? Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo?
Bora para 16. O investidor aposentado que vive de renda dos seus investimentos possui 7,2 milhões, sendo 4 milhões em ações, com dividend yield de 5% e 3,2 milhões em LCIs. Dessa forma, com o objetivo de gerir sua carteira de forma a reduzir gastos com impostos e custos de transação, ele pergunta a um especialista de investimentos qual é a melhor alternativa. O profissional que aconselha o cliente deveria recomendar investir tais ativos por meio do quê? E aqui tem algumas alternativas, tá certo? Então, olha só. Ele quer ter pouco gasto com imposto e custo de transação. E aqui me chama muito a atenção que a LCI é isenta de imposto para a pessoa física, não é? E mais, as ações também, por enquanto, são isentas de imposto de renda no que diz respeito aos dividendos, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que ele consegue, né, viver de renda utilizando esses instrumentos na pessoa física, porque a LCI só é livre de imposto para a pessoa física. Então, se ele colocar isso num fundo, ele já se ferra tributariamente falando, né? Você tem que saber disso, né? Tudo bem que a gente não viu ainda a parte de tributação em fundo de investimento, mas, enfim, já fique sabendo que no fundo de investimento seriam tributados os resultados da cota, né? Então, acaba que não valeria a pena. Agora, transferir para uma carteira administrada é interessante. O que é uma carteira administrada? Eu sou gestor de carteira administrada. O que é isso? O investidor me contrata para fazer gestão da carteira dele, mas a carteira dele continua no nome dele. Então, todos aqueles ativos, CDB, a LCI, LCA, as ações, estão lá no nome dele, ok? E eu presto um serviço que é de falar, tanto nesse ativo, tanto naquele, assim por diante. Mas tudo continua no nome da pessoa física. Então, isso aqui está certo. Transferir para uma carteira administrada está certinho, ok? Agora, eu deveria transferir para uma carteira administrada as ações e a renda fixa para um fundo exclusivo? Não, porque aí eu vou ser tributado no fundo exclusivo. Então, isso aqui não. Então, só pode ser a alternativa B, né? Porque na alternativa B, eu continuo usufruindo, ó, uma carteira aqui de 4 milhões, né? Dividend yield de 5%, vai dar 200 mil reais por ano de dividendos, né? Então, é um valor interessante que está livre de imposto. As LCAs, as LCIs, né, vão vencendo ao longo do tempo sem tributação também. Então, tem que deixar tudo na pessoa física, na forma de carteira administrada. É a melhor solução para esse investidor. Então, você tem que marcar a alternativa B de belezura. Tá certo? Pô, a Karina chegou chegando, hein? É isso aí, Karina. Alternativa correta, a B. Questão número 17, está muito em voga, né? A discussão sobre o índice de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é um assunto da moda aí, né? Então, olha só. O índice de sustentabilidade empresarial, chamado ISE, é baseado em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa, no desempenho sustentável da companhia em gerar fluxos de caixa positivos para pagamento de dividendos, é baseado por empresas que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado à vista da B3, ou no desempenho médio das cotações dos ativos de empresas listadas nos 3 níveis de governança corporativa. Então, o que é o ISE? Né? É o A, né? A Silvana falou que é o A, o Felipe também, a Karina também tinha colocado aqui. Exatamente isso. A gente tem que lembrar que sustentabilidade, o conceito amplo de sustentabilidade, leva em conta eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Então, são esses 4 prismas aí, né? São essas 4 facetas do prisma, melhor dizendo, né? Então, tem que incluir essas 4 coisas. E o critério para entrar no ISE leva em consideração esses 4 fatores, tá bom? Muito bem, pessoal, encerramos. Vocês têm alguma dúvida aí na parte de renda variável? Né? Não todos estavam aqui quando eu falei,
mas eu estava dizendo o seguinte, que ultimamente a parte de renda variável tem sido mais qualitativa e menos quantitativa. A gente vai ver uma parte mais quantitativa de renda variável que eu deixei para explicar para vocês e para resolver exercício com vocês lá para a parte de teoria de carteiras, tá? Por quê? Porque lá a gente vai usar CAPM e a gente vai usar o modelo de Gordon, também chamado de modelo DDM, para calcular o preço justo de uma ação, né? Então, prefiro deixar para aquela parte, porque aí eu faço uma conceituação de carteiras e a gente entra na precificação de renda variável. Acho que vocês vão estar num ponto do curso mais maduros para aproveitar melhor os exercícios. Beleza? Então tá bom, gente. Dúvidas aí? Tá com cara de cansada, Karina. Hoje o dia foi longo, pelo jeito. Beleza, professor. Valeu aí. Obrigado, hein? Valeu, um abraço, Filipão. Até mais, cara. Foi bem cansativo, viu, Felipe? Por isso que eu Tem dia cheguei tarde. tem dia que não acaba, né? Eu sei como é que é. Acho que hoje durou 3 dias. Mas tá faz bom. parte. Verdade. Um abraço aí para você, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Valeu.